Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje, falarei um pouco a respeito da gestão de unidades de conservação. Vimos nas aulas anteriores os biomas brasileiros e algumas de suas principais características. Sabemos que há um interesse e um esforço global na preservação não só da fauna, mas também da flora. É de grande importância que os agentes públicos, os legisladores, façam leis para que haja a necessidade e a importância para o indivíduo de se preservar essas unidades de conservação, para garantir não só para as vidas futuras um bem-estar não só de ambiente, mas também de clima. Nessa aula de hoje, falaremos um pouco que a definição de estratégia adequada de conservação da biodiversidade biológica e proteção de ecossistemas ameaçados pelas atividades antrópicas é um dos temas mais polêmicos no interior do movimento ambientalista, com implicações em termos de políticas públicas, financiamento de organismos institucionais ou não institucionais e atuação de organizações não governamentais ligadas à proteção ambiental e ao desenvolvimento, faz-se necessário uma área de estudo, uma área da ciência voltada para essa divulgação da conscientização das unidades ou das áreas de preservação. No caso, aqui no Brasil, nós temos não só o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, mas também nós temos outras agências, como o ICMBio, que está ou que é responsável por garantir as políticas que vão visar a preservação e o bem-estar da natureza. Nesse sentido, ainda no período colonial, havia um foco no controle do uso de recursos madeireiros, principalmente quando nós falávamos aqui na Mata Atlântica, na região sudeste, na região nordeste e na região sul, da exploração do pau-brasil. Em 1844, Dom Pedro II deu uma ordem da desapropriação das fazendas de café e replantio da vegetação nativa na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com qual objetivo? O objetivo era resguardar os recursos hídricos da região, principalmente as áreas ou as regiões de nascentes, e delimitação de área específica a ser recuperada e conservada. Em 1911, um mapa florestal brasileiro, já os primórdios de um código florestal, que visava a necessidade de conservação de algumas áreas de grande beleza cênica, ou seja, o cenário, e na natureza intacta nos diferentes biomas. Reparem a definição e a utilização da palavra bioma novamente. E na Constituição de 1934, proteger belezas naturais e monumentos de valor histórico. Em 1934, a implementação do Código Florestal, com a criação de parques nacionais e de florestas nacionais que visam a preservação da qualidade do ambiente, mas também a preservação da biodiversidade. Outro exemplo, em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia. Manter a região perpetuamente conservada no seu aspecto primitivo e atender às necessidades de ordem científica, não só aquelas oriundas do catálogo de novas espécies de plantas e animais, mas, no caso das plantas, o estudo medicinal de cada uma delas. Como dito incessantemente em várias aulas, nós estamos levando à extinção plantas que ainda não foram catalogadas e estudadas cientificamente. Imaginem a quantidade de
extratos químicos de substâncias químicas com um poder farmacológico que potencialmente poderiam ser usadas no tratamento do câncer, nós estamos perdendo sem a devida valorização. É fato que a biopirataria ela é algo criminoso, é uma ação criminosa, mas devemos lembrar que muitas vezes, a biopirataria leva para outras regiões do planeta. As plantas e os animais estudam essas plantas e animais e acaba o Brasil futuramente comprando um medicamento oriundo dessas plantas. Ou seja, nós acabamos não valorizando a biodiversidade, algo que a ciência e a propagação do conhecimento científico, a difusão da informação científica deve atrelar para garantir o incentivo do estudo da nossa biodiversidade. Estudo consciente. Em 1939, Parque Nacional do Iguaçu e Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no restante ou no remanescente da Mata Atlântica. A elaboração e a implementação, a partir da década de 40, das florestas nacionais na região amazônica. A implementação, a administração e fiscalização do Serviço Florestal Brasileiro, que, tal fato, reforça um caráter protecionista de uma traição e proteção vinculada a uma escola essencialmente da assistência florestal, onde a floresta era encarada como um recurso econômico, cuja exploração deveria ser controlada pelo Estado ou resguardadas em função dos serviços ambientais por elas prestados. Assim, em 1968, uma reformulação do Código Florestal, com as áreas de preservação permanente, as chamadas APP, e as reservas legais. A partir de 1967, com as reservas ecológicas ou as reservas biológicas para proteção dos animais, onde as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha ou introdução de espécimes diferentes, exóticas ou importadas, de fauna e flora silvestres e domésticas, bem como a modificação do ambiente a qualquer título, são proibidas. Isso para quê? Para que não haja o desequilíbrio ambiental, que para um ambiente em equilíbrio é uma ação catastrófica. Em 1973, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. E, na década de 70 e 80, foi um período de diversificação e multiplicação dessas áreas protegidas. Nesse sentido, a partir de 1988, com uma nova Constituição, com mais diálogo e participação da sociedade civil, a partir da Constituição, no seu artigo 225, todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, não só o poder público, mas nós, enquanto indivíduos e, por que não, usuários, devemos ter a responsabilidade de defendê-lo e de preservá-lo. Em 1988, 1989 em diante, continua-se a criação de outras instituições voltadas à preservação do meio ambiente, como, por exemplo, a criação do IBAMA em 1989. Em 92, o anteprojeto encaminhado para o Congresso Nacional e, em 2000, a aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Obviamente, a história da longa tramitação até a aprovação desse projeto nas duas casas, não só a legislativa, mas também a que vai executar a ordem e a sanção final pelo presidente da República, é recheada de fatos que só serviram para revelar e demarcar mais claramente as diferentes posições existentes entre os movimentos ambientalistas no Brasil
e acentuando ainda mais suas divergências. Entre os pontos mais polêmicos, destaca-se as questões das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, entre outros, a participação popular no processo de criação e gestão destas unidades de conservação e as indenizações para as desapropriações dos indivíduos que ali entraram ou invadiram. Muito obrigado.